Muito bem, gente, estamos aqui de volta. O nosso módulo 1 em Introdução à Teologia. E nós vamos para a aula número 9 agora. Temos aí um caminho pela frente com a aula número 9. Espero que você esteja com a apostila em mãos. A gente vai folhear um pouco, falar um pouco mais sobre essa introdução à teologia. Bom, o nosso trabalho inicial, você está no módulo 1, no bloco 1, certo? Módulo 1, do bloco 1. Cada bloco possui 3 módulos. E são 4 módulos. Então, esse é o bloco 1, o módulo 1. Introdução à teologia. Muito bem. Na verdade, a questão da teologia é importantíssimo essa primeira fase. Isso aqui é introdução à teologia. Agora, com o decorrer do curso, é claro, isso vai mudando, isso vai sendo massificado, a gente vai entrar de novo nesses assuntos. Alguns temas serão mais aprimorados, serão mais colocados, entendeu? A gente vai poder fazer um trabalho mais afinco, trazer outros temas de teologia que merecem maior atenção. Então, assim, vamos lá, trabalhando nesse período agora dessa introdução, e você vai já tendo uma base completa, né, do que seria a teologia, ok? Vamos, então, para a nossa aula número 9. Eu vou buscar o screen aqui para você. Aqui, pronto. Deixa eu ver aqui de novo. Deixa eu só conferir se entrou direitinho. Está aqui. A aula número 9. A disciplina, a introdução à teologia. A aula número 9, as divisões da teologia, parte 1. Vamos ter primeiro uma sinopse para você entender um pouco onde nós queremos chegar de acordo com essa matéria. O grupo que compõe a teologia são as disciplinas teológicas. Elas são subdivididas em várias categorias e segmentos. Algumas até chegam a ser consideradas especialidades. São tão evidentes e contundentes que entrelaçam umas às outras e até nas diferenças, por vezes, complementam-se. Algumas são de núcleo e outras periféricas, mas sempre em uma linha tênue. Se faz jus, então, diferenciá-las por distanciamento ou aproximação, para a melhor compreensão do objetivo do nosso estudo. Mesmo assim, com toda a complexidade, a teologia é limitada ao tentar explanar Deus em sua plenitude. Assim, a teologia trabalha na razoabilidade máxima conceitual, estando sempre aberta às mudanças necessárias, desde que não comprometam as verdades pétreas. Vamos, então, analisar as principais. Muito bem. Então, o grupo que compõe a teologia, para você ter ideia, quando você fala teologia, você não pensa só num tema, só teologia. A teologia ela tem ramos, né? Ela tem classificações, ela é pontual em alguns segmentos. Eu também estou falando da teologia sistemática, que ela cria sistema de explicação teológica, onde o aluno vai tendo uma teia de conhecimento aproximada ao que ele anseia a respeito de teologia. Aí nós temos segmentos como a rarmatologia, a doutrina do pecado, angelologia, não é angiologia, angelologia é o estudo das veias do corpo humano, né? Angelologia, estudo dos anjos, são várias ramificações da teologia. Então, elas são divididas em categorias e alguns segmentos. Algumas são até especialidades, né? O pessoal pega a teologia por exemplo, a soteriologia é uma especialidade. A turma arminiana, a turma calvinista, a turma legalista, a turma antinominiana, olha, eles têm pano para manga. A gente ensina teologia, sabe que quanto mais você cava o buraco, mais tem tesouro, né? Então, algumas chegam a ser até especialidades. Algumas que se aproximam uma das outras, por exemplo, eu não posso falar só de Deus se eu não falar de Jesus e do Espírito Santo. Essa teologia é importante. Como também a questão do perdão, pecado e salvação, a doutrina do pecado, da salvação, da santificação andam juntas.
É claro que o pecado não anda junto com a santificação, nesse caso, na matéria, andam juntos. Então, há elementos que aproximam as teologias e há elementos que distanciam também. Algumas são de núcleo e outras de periféricos, né? Algumas são teologias centradas, né, em um núcleo, mas algumas são periféricas. Quando eu falo em pecado, por exemplo, eu também posso falar em perdão. Eu posso falar em redenção. Não que o pecado seja a base, mas partindo do quesito ou do assunto pecado, eu tenho uma declaração a respeito do pecado e eu tenho também uma forma de devolver um combate ao pecado. E assim a teologia ela vai se formando. Pensa numa teia de aranha, pensa numa teia bonita, né? A teia dela é bonita, quando ela é bem feita, ela é bonita. Então, aquela teia tem um núcleo, né? E ela tem algumas linhas, depois tem uma linha maior, depois tem uma linha, depois tem uma linha maior. É uma coisa da natureza, né? É própria da natureza da aranha, aquele tipo de teia. E aí, a mesma coisa é a teologia. Existe uma teologia central, né? É o conhecimento de Deus, e isso vai ampliando, ampliando. Até porque tudo veio de Deus, né? Tudo veio da sua presença. Não digo que veio o mal e o pecado, isso não pode criar santidade absoluta. Mas com a produção, como o homem podia escolher e Deus não podia esconder, olha que interessante isso. O homem podia escolher e Deus não podia esconder. Vamos lá, vamos falar sobre Teodiceia mais um pouco. A escolha, o livre-arbítrio, o homem escolheu pecar, ele tinha. Não falou, é ruim falar direito antes de pecar, mas havia esse direito previsto na questão do livre-arbítrio. E Deus não podia esconder, porque à medida que Deus esconde o mal, ele está sendo infiel, ele está faltando com a verdade. Então, é muito interessante falar isso, porque para as pessoas entenderem que, embora Deus não tenha criado o mal, bom, existe uma corrente teológica que diz que ele criou o mal, né? Eles pegam por base aquele versículo do Salmo 104, né? Eu crio o mal. Eles pegam também com base o texto de João, onde ele fala para o diabo, ele fala a respeito do diabo, fala, tu és iníquo desde o começo, desde o princípio. E a palavra princípio se remete ao princípio, lá de Gênesis. Então, será que Deus teria criado o diabo mesmo? Ou... E aí vai sobrar a questão do Adão, porque nesse caso, segundo essa linha teológica, aquele querubim ungido das pedras afogueadas, das pedras preciosas, já não era mais Satanás, era o próprio Adão, que quando ele cai da graça, lá na queda, né, a iminente do pecado. Então, bom, a teologia tem essas coisas. É claro que aqui nós somos uma teologia confessional. A gente tem uma linha de pensamento que a gente acha que é mais coerente, que é mais equilibrada. Mas há de se entender que teologia por teologia ela é muito ampla, ela é muito aberta. Aí eu termino dizendo o seguinte, as aproximações são tênues, né? Mesmo assim, com toda a complexidade, a teologia é limitada ao tentar explanar Deus. Então, se o objetivo é explanar Deus, quem Deus é, a gente pode até gastar um bom tempo aqui, né, falando sobre isso, mas não chegaremos ao final. Por quê? Porque numa questão de lógica, o finito não pode explicar o infinito, nem o limitado ao ilimitado, nem o temporal ao eterno. Então, a gente tem uma ideia. E em cima da ideia, a gente constrói o pensamento. E em cima do pensamento, a gente vai delinear a base de teologia. Então, essas divisões são necessárias para que o aluno entenda, mais que perfeito, a intenção que está por trás de toda a teologia. O modo como Deus se revela, o modo como Deus se aproxima do homem, o modo como o homem se aproxima de Deus, tudo isso, de certa forma, envolve a teologia. Então, essa é uma sinopse para você entender melhor onde queremos chegar. E aí, nós terminamos com... Assim, a teologia trabalha na razoabilidade máxima conceitual. Preste bem atenção nesse termo. Razoabilidade, que é razoável, a gente não fecha, chega perto. Máxima, que é, vamos falar o máximo que a gente puder, e conceitual, com conceitos. Depois do conceito,
a gente gera o significado. Ok. Vamos para o tópico 2 dessa aula, que é a teologia exegética. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho mais. Opa, agora está melhor. Esta divisão da teologia cuida da interpretação da palavra em si. Entre outras responsabilidades, a exegese tem o poder de classificar dúvidas em relação à palavra. Nesse caso, a palavra também, não só de Deus, mas a palavra em si. Okay? É o que também se aproxima de etimologia, seria. Do grego, a palavra exegese ou exegese significa trazer para fora os fatos, expor. É uma análise assim, essa teologia é analítica. Em exegese, a interpretação de uma obra é realizada de maneira cuidadosa, cujo comentário tem o objetivo de esclarecer ou interpretar cuidadosamente um texto, uma expressão ou, o mais comum, uma palavra. O que está envolvido aqui, então, pessoal, é o texto. E da onde vem a palavra texto? Anote aí. Texto vem de tecido. Quando você fala em fazer um texto, construir um texto, está ligado ao tecido. Vamos, então, analisar o tecido. O tecido é composto de fibras ou de linhas que se entrelaçam, e aquele entrelaçar vai criando tecido. Por exemplo, a roupa que eu estou aqui agora, ela está entrelaçada, né? Esse entrelace aqui está o tecido. Aqui você vê uma parte dele, né? Eu posso até mexer aqui na minha blusa, é o tecido. O texto vem dessa ideia, o tecido. Agora, vamos analisar a exegese com essa base do tecido para entender melhor. O que é que dá essa cor preta na minha jaqueta? E o que é que dá essa cor amarronzada, tipo marrom? Os entrelaços, o interlace, as fibras, as linhas que passam, elas combinam na cor. Aqui, no caso, todas são cor preta. Então, elas têm aqui um conceito de tecido construído para dar o preto. E aqui o marrom. A teologia é feita assim. Se essa blusa tivesse alguns riscos, alguns fios só, não seria uma blusa, seria uma outra, uma obra de arte, né? Porque ela tem todos os tecidos ajustados, ela forma essa parte hardware forte. A mesma coisa é o tecido da palavra de Deus. Por isso que a exegese, ela é muito bem-vinda para entender a palavra. Às vezes, uma palavra não entendida, ela muda completamente o contexto daquela oração. Veja que os escritos do Antigo Testamento nos mostram os 10 mandamentos, e entre eles há um mandamento que está escrito: não matarás. Mas indo a Israel, e estando em Israel durante toda a minha vida, tenho trabalhado lá, eu tive acesso a documentos mais antigos e de traduções também, aonde a palavra não matarás, ela vem com uma diferença de não assassinarás. Ora, entre não matarás e não assassinarás, eu tenho aqui um precedente. Eu abro aqui um precedente, porque não matarás é de uma forma genérica, generalizada, né? Não posso matar de forma alguma. Já no quesito não assassinarás, eu tenho a prerrogativa de matar, no caso aí, pelo que entende de uma moral mais pluralista, na legítima defesa. Então, a ideia é, se alguém pular o meu muro, se eu ficar na ideia da tradução primeira, não matarás, alguém pula o muro da minha casa armado, eu estou com a minha família em casa, meus filhos, a pessoa entra, arromba a porta, mata eu, mata as crianças, rouba e vai embora. Por quê? Não matarás, eu não posso fazer nada. Mas, em se tratando de legítima defesa, a pessoa pulou o muro e eu tenho que defender a minha família. De repente, eu vou me arriscar. Eu posso até morrer, mas se eu não consigo morrer, se eu não perca a luta e não venha a morrer, eu posso matar em legítima defesa.
Então, nesse caso, o não assassinarás, ele já muda completamente o texto do tecido. Para alguns é marrom, não matarás. Para outros é preto, não assassinarás. Ou seja, é muito interessante a construção do texto. Por isso que vem a palavra tecido. Você já viu uma estampa? É algo que você pode usar para... as pessoas usam, né? Crochê, tricô. Tem várias formas de você fazer uma arte num pano, fazer uma rosa. Geralmente em panos de cozinha, eles colocam garfos, pratos. O que é isso? Uma base de tecido que aceita um tecido por cima. Isso é a exegese. Você não pode confundir com homilética e nem com hermenêutica. Embora são aproximadas, às vezes parecidas, olha só, hermenêutica, homilética, né? Depois eu explico isso, mas cada uma tem a sua função distinta no texto. Por isso que, quando alguém chega dizendo, porque a Bíblia é isso, é aquilo, não creio, é um livro de homens, olha o cuidado que os autores tiveram para tecer comentários, construir um texto, construir uma narrativa, no bom sentido, né? Porque hoje a narrativa está sendo falada para criar ideologias contra, né, o que é correto, ou então tentar incriminar alguém com narrativas, mas a preocupação do tecido, de construir o texto, de entrelaçar as linhas, de fazer algo coerente, traz para a gente a palavra da exegese. Deixa eu pegar aqui um pano bordado, vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Aqui eu tenho um tecido, tem uma toalha que eu ganhei de presente, tá vendo? Aí, ó. Do meu amigo J. Moura, lá de Belo Horizonte, homem de Deus. Aqui, ó. Ele me deu essa toalha que é pessoal dele. Uma toalha que era pessoal dele, como prova de amizade, de amor, ele me deu, eu guardei com o maior carinho. Agora, presta atenção. Olha como é que está bordado. Então, eu tenho o tecido e eu tenho bordado no tecido. O que é exegese? O tecido com bordado já virou uma hermenêutica. A forma de eu utilizar é uma homilética. Mas o fato de eu conhecer o tecido em si, o que tem aqui? Que tecido é esse? Qual é a linha que aplicou? Qual o número da linha? Eu lembro quando eu era criança, eu brincava de empinar pipa, quadrado, papagaio, e eu tinha a linha 10. Vinha no carretel, a gente colocava na lata de óleo, assim, e batizava, né? Orar para ninguém cortar, né? Para ninguém cortar e perder. Então, qual que é a linha que foi usada? Olha aqui, ó, tem essa fita aqui, esse tecido é um pouco diferente, esse é mais liso. Daí nós temos a ideia da exegese. Deu para entender? É a palavra em si. Qual é a linha que foi usada? Qual é a definição daquele texto? Vamos pegar aqui, vamos tecer uma interpretação. Aí, no caso, vinha a hermenêutica. A interpretação já é hermenêutica, né? Mas a palavra em si, ela em si. A palavra teos, no grego, né? Quais as implicações, qual a formação etimológica dela? A construção de palavras que, por exemplo, a palavra Shekinah, que biblicamente ela não aparece no Antigo Testamento. Apenas a palavra Shekinah. Eu não sei se a pronúncia está correta, mas escreve como você translitera, Shekinah, que é nuvem. Mas havia duas nuvens distintas lá. Você lembra? Aquela nuvem que era fogo, que era sombra, que aquecia Israel, guiava Israel, tipo um drone, né? Onde ela ia, Israel ia. Mas tinha aquela nuvem que descia na tenda da congregação. Aonde? Lá onde estava Moisés. E ali também, quando descia lá no tabernáculo, lá no Santo dos Santos. A grande sinagoga, estudiosos pós-exílios, identificaram o seguinte: tem uma sheque, as duas são sheques, são nuvens, mas tem uma que é maior, que é mais poderosa, tem a presença do Altíssimo, Iá, Iavé, Iravé, Shekiah, Shekiah, Shekinah. Pegou? Então, a exegese é tratar da palavra em si, que significa, no caso aí, o texto. Vamos continuar, então, para o próximo tópico, a teologia sistemática. Vamos lá. A teologia sistemática organiza os assuntos
e trabalha peculiaridades dentro da teologia geral. Esta divisão da teologia explica princípios, dogmas, doutrinas. Princípios, dogmas e doutrinas, tá? A teologia sistemática também possui uma característica mais objetiva de ser uma teologia apologética, ou seja, para defender, eu ia explicar, já está no texto ali, para defender a ortodoxia perante heresias, ateus e perante a sociedade secular em geral. Das teologias, ela é a mais acadêmica. A teologia sistemática reúne ênfases quanto à doutrina, dogmas e filosofia. E, por ser assim, possui uma forte inserção ordenada, disciplina e descritiva. No entanto, tudo em concordância com a fé, sob a coerência racional, não gnóstica, mas de fidelidade e ética ao texto, cultura de época, como também colidados com profundas investigações teológicas, para realizar comparações com o objetivo de desfazer aparentes contradições. Em suma, possui um teor apologético. Teologia sistemática é a disciplina que busca organizar o conteúdo doutrinal das Escrituras, de modo coerente, expressando-o de forma atual e relacionando-o com as questões referentes à prática do cristianismo. Então, a teologia sistemática ela é uma base que reúne basicamente, todas as ramificações teológicas. Há uma lista que a gente vai entrar nela lá na frente, em outro módulo. A gente vai estudar seção por seção que se refere a ela. Vai ser interessante. Ela reúne os segmentos da teologia. Veja que eu tratei, primeiro aqui do nosso estudo, de uma sinopse de todo o nosso material, a teologia em si. Agora, antes de entrar na teologia propriamente dita, eu tratei a exegética, no caso, a questão da palavra, né? O que a palavra representa nesse sentido. Por quê? Porque a gente vai construir agora a teologia. Agora vem uma teologia abrangente, né? É interessante porque, nesse caso, a teologia abrangente ela vai